Bom dia, queridos. Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar das relações métricas na circunferência. Então, vamos primeiro rever alguns elementos básicos, tá? Em relação aos segmentos. Eu tenho uma circunferência, onde eu tenho o segmento AD, CD, OE e também OD e OC. Vamos às nomenclaturas. Do vértice A ao vértice B, a gente chama esse segmento de corda. Corda é o segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, sem passar pelo centro, que é esse ponto O. Então, o segmento CD, ele vai de uma extremidade à outra e ele já passa pelo centro dessa circunferência. Então, quando isso acontece, esse segmento recebe o nome de diâmetro, que vai ser o Dzinho. E aí, todo o segmento que vai de um ponto central à extremidade, a um ponto pertencente à circunferência, ou seja, a extremidade da circunferência, ou seja, o OE, o OD e o OC, vão ser os raios da circunferência, tá? E chama de Rzinho. E aí, ó, o ponto O é o ponto central, é o centro dessa circunferência, é esse ponto aqui, ó, que tá bem no meio da circunferência. E aí, uma relação métrica, para rever, nós temos que, aqui, ó, eu tenho OD e OC para completar o segmento CD, né? Então, eu tenho duas vezes o raio para completar o segmento inteiro do diâmetro. Então, a gente tem que o diâmetro é igual o dobro do raio, ou seja, duas vezes R vai ser o valor de Dzinho, tá? Então, aí já está relembrado alguns elementos de segmento. Agora, vamos verificar as posições relativas entre uma reta e uma circunferência, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma circunferência onde eu tenho três tipos de reta. Uma reta, que é a reta R, ela tem dois pontos comuns com a circunferência. Ela encosta na circunferência, ela passa por dentro da circunferência e ela sai em outro ponto da circunferência. Ela encostou duas vezes na circunferência. Então, ela vai receber o nome de secante, tá? A próxima reta é a reta S. Vejam, ela vem tangenciando a circunferência, ou seja, ela vem, ó, ela encosta na circunferência, mas não ultrapassa por dentro da circunferência. Ela só encosta em um ponto, ou seja, ela só tem um ponto comum com a circunferência. Quando isso acontece, a reta vai ser reta tangente. E por fim, nós temos a reta T. A reta T, vejam, ela passa por fora da circunferência, ela não tem nada a ver com a circunferência. Todos os pontos que formam essa reta são pontos externos. Ó, ela não encosta nenhuma vez na circunferência, ou seja, não tem ponto comum com a circunferência. Então, ela vai receber o nome de reta externa, tá bom? Então, tem, ó, encostou duas vezes, é reta secante. Encostou uma vez só, é reta tangente. Não encostou nenhuma vez, é reta externa. Agora, vamos às relações entre duas cordas, tá? Olha, eu tenho a corda AB e a corda CD. Qual é a relação que nós temos? É que o produto dos segmentos são constantes, ou seja, vão ser congruentes, iguais. Então, ó, veja esse segmento CD. O que forma o segmento CD? É o C até o P e do P até o D. E o segmento AB, o que forma esse segmento inteiro? É o segmento AP e PB. Ele me diz que essa relação, a multiplicação desses segmentos vão ser iguais, ou seja, do AP vezes PB vai ser igual ao CP vezes PD, tá? Vai multiplicar esses dois espaços e vai igualar a multiplicação desses dois espaços também, tá? Os segmentos aí que formam a corda dessa circunferência. Agora, relações entre as duas secantes, tá? São as retas, ó. Veja essa circunferência que encosta duas vezes na circunferência e termina num ponto externo.
E aí vai ter outra secante, ó, vai encostar 2 vezes e vai terminar nesse mesmo ponto externo. Quando isso acontece, ó, a secante termina no mesmo ponto externo, vai ter uma relação que diz que o produto da reta inteira até o ponto externo vezes a parte externa dessa reta vai ser igual ao produto da outra reta inteira vezes a sua parte externa, tá? Ou seja, eu tenho o segmento AP vezes a sua parte externa, que é quem? BP. Vai ser igual ao segmento inteiro CP vezes a sua parte externa, que é quem? DP, tá? Então, aqui eu tenho AP vezes BP vai ser igual a CP vezes DP. Então, essa é a relação de duas secantes. Agora, as relações entre secantes e tangentes, tá bom? Vejam, eu tenho aqui uma circunferência, onde eu tenho uma reta secante e uma reta tangente. Qual é a relação entre essas duas retas? É que o quadrado da tangente é igual ao produto da secante, vezes a sua parte externa, tá? Então, veja bem, eu tenho uma reta secante que acaba num ponto externo e uma reta tangente que encosta uma vez só na circunferência que também acaba nesse mesmo ponto externo. Quando isso acontece, eu posso aplicar essa relação. Então, eu tenho o segmento AP, que é a reta inteira, vezes a sua parte externa, que é quem? BP. E a tangente é o quadrado, ou seja, o segmento TP vezes TP, ou seja, parte externa vezes parte externa, que é a parte externa ao quadrado. Então, fica assim, ó, o TP ao quadrado vai ser igual ao segmento AP vezes a parte externa BP, tá bom? Por fim, a relação entre duas tangentes, olha, quando você tem uma reta tangente que termina em um ponto externo e você vai ter outra tangente que vai acabar nesse mesmo ponto externo. Quando isso acontece, esses segmentos vão ser congruentes, ou seja, iguais, tá? Então, ó, nós temos que o segmento AP vai ser igual ao segmento BP, tá bom? Isso acontece quando tem dois segmentos tangentes dessa circunferência. Então, para a gente aplicar isso, o que a gente aprendeu, eu tenho um exemplo aqui que eu quero saber o perímetro desse quadrilátero que está circunscrito nessa circunferência aqui, tá? Vejam, esse quadrilátero aqui, eu tenho vários segmentos tangentes à circunferência, então a gente vai utilizar essa última relação, tá? Da tangente. Eu tenho o quadrilátero ABCD, que passa pelos pontos tangentes de MNPQ, tá? Então, ó, quando isso aqui acontece, a gente pode aplicar a relação da tangente. O segmento, então, MB é igual ao NB. O segmento AM é igual a AQ. O segmento DQ é igual a DP. O segmento CN é igual a CP, tá? Todos os tangentes são iguais. Então, para a gente aplicar o perímetro, a gente vai ter, então, AM mais MB mais BN mais NC mais CP mais PD mais QD e o QA. São todos esses segmentos tangentes, tá? E aí, o enunciado diz que o segmento AB vai ser 10 centímetros, CD 15 centímetros e AD 13 centímetros, tá? Ó, esse segmento AB inteiro vai ser o quê? AM mais MB. O segmento CD vai ser CP e PD. O segmento AD vai ser AQ mais QD, tá bom? E aí a gente precisa encontrar o segmento BC para calcular o perímetro desse quadrilátero. Vejamos. Se eu tenho AB mais CD, o AB é o segmento AM mais MB. E o segmento CD é igual a CP mais PD. E a soma de BC mais AD, que são os lados, né, vamos dizer, paralelos.
vão ser, então, BN mais NC. E o AD é AQ mais QD. Só que vejam, AM é igual a AQ. Então, eu posso colocar os segmentos contrários. Por exemplo, o BN é igual ao MB. BN é igual a NB. Então, ao invés de BN, eu escrevo MB. NC. NC é igual a CP. Então, no lugar de NC, eu vou botar CP. CP. Mesma coisa no outro segmento, ó. O AQ é igual a AM e o QD vai ser DP. Então, eu escrevo, eu substituo porque eles são iguais. Daí, o que a gente tem? A gente tem, ó, MPCP. MBCP, o outro PD e AM. PD e AM. Então, no final, a gente tem que AB mais CD vai ser igual a BC mais AD, tá bom? Pelos segmentos tangentes que são iguais. E aí, a gente aplica isso. AB mais CD é igual a BC mais AD. AB é 10, CD é 15, BC a gente não tem e AD é 13. A gente passa o 13 subtraindo e a gente encontra, então, o BC igual a 12. Assim, o perímetro é a soma. A gente vai somar AB mais CD mais BC mais AD. Somando tudo, a gente tem 50 centímetros, o perímetro desse quadrilátero. Então, a gente aplicou aí, ó, a relação da tangente e encontrou o segmento desse quadrilátero, tá? Então, gente, ó, bons estudos aí. Espero que vocês tenham entendido bem. Até o próximo vídeo e tchauzinho.